Quantas vezes você tentou começar uma leitura, mas malemar tinha chegado no final do parágrafo e já não conseguia se lembrar do que tinha acabado de ler? Foi ouvir uma aula ou então um sermão, saiu de lá e não sabia dizer uma frase do que você tinha ouvido ou conseguir articular essas informações. Quem sabe foi se deitar e já não tinha mais certeza se havia trancado a porta da sua casa ou não. Pois é, o assunto de hoje é sobre memória, porque esta habilidade é tão importante. Como a gente consegue desenvolvê-la? Há alguma diferença nos graus e hierarquias de memória? Isso existe ou não? Esses assuntos que a gente vai tratar aqui hoje. Só pelo exemplo que eu já te dei, já dá para saber que sim, essa é uma habilidade extremamente importante para a nossa vida, tanto para questões de estudo, quanto também questões muito pragmáticas do nosso dia a dia. A gente precisa fazer de tudo para tentar cultivar uma boa memória. A memória, ela faz parte ali da história do sujeito, de indivíduo, enquanto ser humano que você é, da sua própria vida, né, dos seus relacionamentos, do lugar onde você está inserido no tempo. Então, ter essa memória é algo que faz parte do nosso próprio desenvolvimento. Saber de onde você veio, onde você está, para onde você quer ir. E ela é uma coisa assim que foi muito mal vista e deturpada até em algumas teorias pedagógicas por aí que a gente encontra, porque as pessoas às vezes associam essa ideia de memória apenas com uma questão de decoreba, algum acúmulo de informações que não se conectam entre si, que não tiram nada dali. Para que saber tanta coisa, entulhar tanta coisa na cabeça? Não preciso mesmo de tudo isso. Olha, essa é uma visão totalmente equivocada da importância da memória. Quando você fica apenas socando tudo para dentro e não consegue fazer uma articulação, é porque você está fazendo isso da maneira errada. Porque a memória, ela não é para isso, ela não é para ser um depósito de decoreba sem sentido. Se for para ser isso, é melhor ter um computador, ter um HD que vai ser muito mais eficiente do que você. Mas o que você, tendo uma boa memória, consegue fazer que um aparelho tecnológico não consegue? É aí que está a importância da memória no ser humano. Quando a gente tem uma boa memória, a gente precisa aprender a articular estas informações que estão aqui e ir criando conexões entre elas, como elas se relacionam uma com a outra, como uma coisa complementa e traz mais luz e compreensão para outro fato, para uma outra notícia. E conseguindo expor isso, passando isso adiante, seja em um debate, em uma discussão, em uma conversa, em alguma exposição que você esteja fazendo. Você não consegue ficar ali o tempo todo através de um livro ou acessando um computador. Você precisa já ter essas informações na sua cabeça, até para estabelecer qualquer tipo de conversa que você deseje, mesmo que seja uma informal. Já pensou que chatice se você sempre tem que ficar tentando pegar ali alguma coisa, alguma colinha para poder saber o que você vai falar no momento seguinte? Pensa na insegurança que isso traz, na monotonia, na chatice para quem está ali se conectando. E a gente vê muito isso, né? Porque como a gente não aprende muito bem a se relacionar com a memória, a gente acha o quê? Que você vai estudar apenas no dia anterior da prova, vai lá ou então cola na prova, saiu ali da escola e acabou. E a gente não tem essa noção de quanto uma boa memória, né, de ter essas informações ali conosco, ela faz uma diferença no nosso dia a dia. Até mesmo na maneira como você vai falar, na maneira como você vai expor, na precisão dos fatos, na autoridade que você passa, na confiança de alguém que sabe realmente o que está falando. Então a memória, ela deve ser trazida para nós nesse sentido. Num sentido que vem para ir nos aprimorando, para ir nos ajudando, nos auxiliando. Ela é uma ferramenta, ela é um utensílio, um caminho. Ele não é apenas o final ou só a memória pela memória, mas ela é o primeiro passo. Se você não cultiva uma boa memória, como que você vai conseguir passar adiante nos seus estudos? Como eu disse, você não vai ter uma cola ali com você na sua vida, no seu dia a dia, para poder te pautando, te orientando naquilo que você está falando, naquilo que você está fazendo. Então é importante a gente ter algumas informações de cor conosco, informações estas que nos serão muito úteis no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, seja nos nossos relacionamentos. Então a gente precisa aprender a cultivar as memórias. E aqui eu quero tratar com vocês das 3 camadas da memória.
A primeira delas, nós temos a memória de curto prazo, ou também conhecida como memória de trabalho. E essa ela se encaixa aqui mais naqueles primeiros exemplos que eu comecei aqui no vídeo, né? Então são assim, ela entra muito facilmente na nossa cabeça, porque justamente por ser do trabalho, a gente precisa dela o tempo todo para saber onde a gente tá indo, o que a gente tem que fazer ali na cozinha, tem que pegar o quê, tem que levar para quem. São questões assim pragmáticas, e ela também entra na questão da leitura, de você conseguir conectar a primeira palavrinha que você leu com a do final ali do parágrafo. E só que da mesma forma que ela entra muito facilmente, ela também sai facilmente da nossa cabeça. Porque imagina se a gente fosse gravar todas essas coisinhas pormenores, a nossa cabeça ia surtar rapidamente, né? Não é para isso que ela está ali. Agora, quando a gente precisa memorizar algumas coisas, deixar ali guardado na nossa cabecinha, né, por mais tempo, aí a gente entra para a segunda camada da memória, que é uma memória um pouco mais difícil de entrar. E uma vez que entra, ela é difícil assim de sair. Mas se você não usa aquelas informações que você colocou ali para dentro, né? Se ela fica ali meio esquecida, né? Meio deixada de canto na sua cabecinha, você pode sim esquecê-las. E aqui a gente entra um dos problemas da educação moderna, né? Quando querem que a gente comece a aprender um monte de coisa que a gente não vai usar. E realmente a gente só está perdendo tempo, porque por mais que você tenha tido todo um esforço e tenha feito as coisas da maneira correta para aprender, consequentemente você vai acabar esquecendo tudo isso. Porque se você não usa, o seu cérebro vai eliminar para trazer outras coisas que realmente importam, que você precisa. E a terceira camada da memória é a memória mais difícil da gente conseguir gravar. Mas também é aquela que não sai de jeito nenhum, que a gente pode colocar aqui como a memória motora, a memória física. É aqui onde a gente consegue aprender a andar de bicicleta, praticar algum esporte. A memória dos músicos também, né? Seja ali no movimento, tocando alguma coisa, usando a voz, né? Mandando ar para certas regiões. Então ela é uma coisa assim que ela tem que ter muito treinamento para você conseguir gravar aquela informação, mas depois que ela entra, olha, você não vê alguém que aprendeu a andar não sabendo mais andar depois de um tempo, né, se nada aconteceu. Então, assim, aí é só uma questão da gente ir se aprimorando realmente, né, usando isso no nosso dia a dia, nas coisas que a gente se propõe a fazer. Essas são as 3 camadas da memória. E cada uma delas, gente, tem estratégia e tem método para a gente poder fazer, para a gente poder ir conseguindo potencializar elas e usar elas ao nosso favor. Para vocês terem uma noção, a memória, a primeira camada da memória, a memória de curto prazo, a do trabalho, tem técnicas para se trabalhar ela com crianças a partir de 2 anos e meio, 3 anos de idade. Então essa dificuldade toda que você encontra na hora que você está fazendo uma leitura, saiba que isso era algo que já devia ter sido superado há muito tempo. Mas em vez das pessoas aprenderem essas técnicas e se proporem a fazer isso e terem esses conhecimentos, as pessoas estão ficando cada vez mais emburrecidas, né? A gente está ficando ali pegando um monte de muleta para amparar a nossa cabeça e com preguiça de pensar, com preguiça de acessar as informações que a gente já tinha, estamos ficando cada vez mais esquecidos das coisas, estamos ficando burros. Esta que é a verdade. Então, assim, isso é uma dica de ouro aqui pra você. Se você tem alguma informação que você tem certeza que você já viu isso em algum lugar, que você já entrou na sua cabecinha em algum momento, não tenta ficar pegando colinha, seja na internet ou qualquer outro lugar, não. Faça um esforço e tente se lembrar, porque quanto mais você lança a mão da sua memória, mais ela vai ganhando força e mais inteligente você vai ficando também, porque a memória ela é ótima para nos ajudar a mantermos também a nossa concentração e ir aumentando a nossa inteligência, desde que seja feita da maneira correta. E agora, só para finalizar, eu queria mostrar aqui para vocês esses cartãozinhos aqui, tá vendo? Ó, são imagens tanto de desenhos quanto também de imagens bem realistas mesmo das coisas como elas são. Perceba qual que é o ponto em comum aqui. É a imagem que fica bem em evidência e o restante do fundo é branco para não haver confusão. Isso daqui, gente, é material que a gente usa com criancinhas que estão no seu processo de alfabetização,
para justamente fazer joguinhos com elas para ir trabalhando a memória de curto prazo e ensinando elas. Antes mesmo que elas consigam começar a aprender a alfabetização, aprender a leitura, já é importante que se trabalhe isso com elas, porque ter uma boa memória de curto prazo trabalhada vai dar uma diferença brutal no rendimento dessas crianças e de qualquer pessoa. Então, se alguém de 3 anos pode já se aprimorar e lançar a mão disso, imagina você, meu filho. Tá esperando o quê? Comece a trabalhar a sua memória de curto prazo. E uma dica aqui é o quê? Estipular comandos. Então, quando a gente recebe mais de uma ordem, né, mais de uma informação, por exemplo, vá na cozinha, pegue o copo azul dentro do armário, encha com uma água gelada e traga para mim aqui na área da frente. Olha quantas informações tiveram nesse comando. Então, são coisinhas que a gente acha que é boba assim do nosso dia a dia, mas pensa bem, quando você está no seu ambiente de trabalho, ou então na sua família, mesmo seu relacionamento, que alguém já começa falando tudo isso pra você, qual que é a primeira coisa que você faz? Geralmente você vai espanar, né? Fala, pelo amor de Deus, falando um monte de coisa ao mesmo tempo, eu não consigo, principalmente se for homem, né? Os homens, eles têm mais uma dificuldade, assim, em conseguir manter a concentração diante desse monte de comandos ao mesmo tempo. Mas é importante fazer esse esforço, porque isso são coisas que vão nos desafiando e treinando a nossa memória de curto prazo. E ela não é porque ela é fácil de entrar na nossa cabeça que sempre a gente vai poder ter ela em conta facilmente. Justamente por a gente não treinar o nosso cérebro, que até mesmo uma memória que deveria ser fácil de entrar na nossa cabeça, parece que cada vez mais a nossa cabeça vai se fechando. E quando a gente trabalha também com jogos como esse, a gente dá uma força mais para nossa cabeça, né? A gente ajuda mais, dá ali aquela famosa mãozinha, né? Para poder ajudar. Então é importante a gente estar vendo essas estratégias e buscando isso. Então, se você tem alguma dessas dificuldades que eu listei, saiba que o seu problema começa na memória de curto prazo e é a partir dela que você deve começar a se aprimorando. Já as outras é assunto para um outro vídeo, porque esse já está comprido demais. Gostou dessa dica? Quer ter a continuação? Então inscreva-se aqui neste canal, curta este vídeo e até a próxima!